Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje temos o prazer de receber aqui a Natália Carvalho, nutricionista esportiva. Natália trabalha no SESI com diferentes modalidades esportivas, trabalha também em consultório particular. E a ideia desse vídeo seria discutir um pouco a respeito da hidratação no esporte. Então, primeiramente, queria te agradecer, Natália, pela disponibilidade e bom dia. Bom dia, doutor. Obrigada por mais um convite. Ótimo. Para começar essa discussão, Natália, eu queria que você me falasse um pouco da importância da hidratação para o atleta e de como avaliar esse estado nutricional do atleta, seja ao longo do dia, seja pré, pós-treino. Bom, a hidratação é um dos pilares da performance, né? Então, a gente tem aí os fatores de treinamento, fatores nutricionais, pensando em macronutrientes e micronutrientes. Hidratação também é importante desse ponto de vista, né? O atleta começar um treino, uma prova, uma competição, que seja desidratado, isso já vai causar um impacto negativo na performance. Então, a gente fala que o ideal é que já se comece essa sessão de exercício no estado de euidratação, né, um estado adequado. Como que a gente consegue monitorar isso? Então, tem alguns parâmetros que podem ser utilizados no dia a dia, como, por exemplo, a coloração da urina. Acompanhar isso ao longo do dia pode ser uma forma da gente ter uma ideia, né, de se aquele atleta está ou não bem hidratado. Existem também alguns sintomas, né, que a pessoa pode sentir em casos de desidratação, então dores de cabeça, tontura, náusea. Isso, claro, em casos um pouco mais, né, mais consideráveis ainda de estado de desidratação, mas é bom observar se, de repente, uma fadiga um pouco mais exagerada não pode estar relacionada com a falta de ingestão de água ao longo do dia e na sessão de treinamento também. Ótimo. Bom, essa importância da hidratação tem sido muito falada aí no meio esportivo, né? E isso, em alguns casos, tem levado a uma situação oposta, né? As pessoas ouvem tanto da importância da hidratação que de repente começa a beber o que dá, o que não dá, né? E a hiperidratação, qual que é de fato o problema que ela pode ter, seja em performance, seja em saúde? Então, a hiperidratação, dependendo do nível dela, né, ela pode causar desde um desconforto, como uma vontade de urinar no meio de uma prova de corrida, como pode também levar a casos de hiponatremia, né, em que existe aí uma redução da concentração de sódio no sangue por conta de um excesso de volume de líquido. E isso sim está, né, relacionado com casos mais graves, relacionados aí a esse fator, né, hidratação, exercício físico. Então, até mesmo tem alguns relatos de caso, né, de casos assim de maratonas em que houve óbito causado por excesso de consumo de água e aí levando o indivíduo a uma hiponatremia grave que levou ao óbito, né? Então, é algo que a gente precisa se preocupar. Então, nem de menos, nem de mais. É preciso haver aí um equilíbrio. Ótimo. Agora, vamos dizer, pequenos aumentos no nível de hidratação, vamos dizer, acima do que é indicado, mas dentro daquilo que você vai ver na prática diária, né? Quer dizer, não os casos extremos. Isso de alguma forma impacta na performance esportiva? Não, esses pequenos aumentos não vão ter um impacto negativo, né? Como eu falei, pode talvez gerar um pouquinho de desconforto, uma vontade de urinar mais ali na hora do treino, na hora da competição, mas quando eu citei aí os exemplos, né, de casos mais extremos, né, de casos mais graves. Tá. Eu já vi algumas situações também nessa mesma linha, né? De se falar da importância da hidratação, que a pessoa acaba não se hidratando ao longo do dia, só que aí, como ela sabe que tem uma importância de se hidratar, acorda de manhã e começa a beber muita água, né? E uma atleta até uma vez me referiu, não, mas vocês falam que tem que beber água, mas aí eu fico acordando à noite para ir no banheiro, né? Porque eu tenho que acordar, acordei até 3 vezes à noite para ir no banheiro, né? Como é que funciona isso? Quer dizer, é uma questão de adaptação, é uma questão de... Como é que funciona esse ciclo ao longo do dia? Bom, eu costumo brincar com os pacientes que nós não somos caminhão-tanque, né? Então, a gente não vai fazer ali um estoque de água, né? Então,
poxa, passei o dia inteirinho sem beber água, agora às 6 horas da tarde vou virar ali 2 litros e isso vai resolver os problemas. Não, porque o excesso vai ser eliminado na urina, vai ser através, né, da urina. Então, o ideal é que a gente fracione a ingestão de água ao longo do dia. E conforme for chegando mais próximo do período da noite, do período que a gente vai dormir, reduzir essa ingestão, porque senão realmente a pessoa vai começar a acordar durante a madrugada e isso vai ficar incômodo. Então, ter mais ou menos uma ideia de controlar, mais ou menos ali 1 hora, 2 horas antes de dormir, já começar a reduzir essa ingestão de água, já ajuda a minimizar esse efeito durante a madrugada. E quanto mais fracionado for ao longo do dia, melhor, né? Não fazer ali, porque senão realmente não adianta, né? A pessoa passa o dia inteirinho sem beber água e aí antes da sessão de treino vira ali 700 ml, né? E aí acaba sendo um volume muito grande, isso vai, né, ser eliminado e não vai ter realmente a hidratação que a gente quer com aquele consumo de água. Ótimo. Pensando num atleta que vai ter uma atividade física mais intensa, um pouco mais pesada e que quer entrar para uma atividade adequadamente hidratado, né? Quando você bebe água, o corpo vai controlar. Se tiver um excesso, ele vai eliminar. Se tiver falta, você vai ter a sede, né? E vai exigir mais água ali, né? Quanto tempo que você precisa para esse equilíbrio? Vamos dizer, o atleta, qual que é o momento ideal para se hidratar antes do treino? Seria tomar, tipo, 2 horas antes, 1 hora antes, ou tomar 10 minutos antes do treino? Para evitar desconforto durante o treino, pensando, né, na vontade de urinar mesmo, a gente recomenda um consumo de 5 a 7 ml por quilo de peso até 1 hora antes do exercício. Então, claro, é uma recomendação que a gente vai sempre adaptar de acordo com a individualidade, mas existe essa recomendação de 5 a 7 ml por quilo até 1 hora antes. E aí isso minimizaria, né, o efeito durante a sessão de treinamento, de ter vontade de ir ao banheiro, alguma coisa nesse sentido. Até 1 hora antes, quer dizer, de 1 hora para mais tempo do que isso. Quer dizer, não Isso, evitar mais ou se menos 1, 2 hidratar, horas. evitar de se hidratar muito próximo, de ter a situação muito próxima da atividade. Isso. E também Ótimo. vale considerar o tipo do exercício físico, né? Porque, por exemplo, se a pessoa for fazer uma musculação, não teria tanto problema ela consumir ali uma água logo antes da sessão, porque ela vai ter um banheiro disponível. Agora, provas de corrida, provas de ciclismo, de triatlon, né? Enfim, a gente tem esse cuidado, né, de deixar a ingestão ali um pouquinho mais distante para evitar esses desconfortos. Ótimo. Para uma atividade mais intensa, a gente tem disponibilidade aí das bebidas esportivas, né? Até que ponto a água é o suficiente para você beber na beira do campo? Até quando que de fato as bebidas esportivas vão ter um papel, vão trazer algum benefício para o atleta? Bom, eu costumo colocar 2 situações importantes para a gente ter mais atenção com as bebidas esportivas, para a gente incluir as bebidas esportivas, na verdade, além da hidratação apenas com a água, né? Primeira delas, com relação a exercícios prolongados, então treinos que vão durar acima de 1 hora, treinos geralmente de resistência, então corrida, ciclismo, natação, né? Enfim, então modalidades mais intermitentes, né? Também como futebol, vôlei, né? Se fosse prolongar, também é interessante. E se tiver em situações, os treinos pode até durar 1 hora ou um pouquinho menos, mas que estejam em situações de temperatura ambiente ou umidade muito elevadas, que causam um suor excessivo. Então, nesses 2 tipos de situações, acho que cabe entrar com a bebida esportiva para repor os eletrólitos, que também estão sendo perdidos no suor. E nesses casos, você usa só a bebida esportiva ou você vai alternar a bebida com água? Qual a quantidade dessas bebidas que é recomendado aí? Bom, a gente pode recomendar intercalar a água com bebida esportiva. E aí, na verdade, para a gente pensar em quanto de bebida esportiva vai ser utilizado, eu preciso levar em consideração que tipo de suador é aquele indivíduo. Se é alguém que sua, que quando passa a mão assim no braço, por exemplo, depois do exercício, tem aquelas pedrinhas de sal, né? A roupa fica esbranquiçada, porque é um tipo de suador que elimina muito sódio, por exemplo, né, no suor, ou se é uma pessoa que elimina um pouco menos, né? Isso é algo importante. Também tem que se levar em consideração qual que é o tipo do repositor. Então, eu vou usar um isotônico, que tem carboidrato presente. Isso vai fazer parte da minha estratégia de reposição de carboidrato também. Ou eu vou utilizar apenas um repositor eletrolítico que não tem carboidrato,
né? Então, eu preciso poder fazer a continha ali de que eu vou, né, de quanto utilizar. Mas, no geral, pensando em sódio, né, a gente tem uma recomendação aí de 600 miligramas de reposição de sódio por hora de treino. Lembrando, mais uma vez, né, que essas recomendações elas são aplicáveis para exercícios acima de 1 hora. Né? Exercícios mais curtos não é necessário seguir essa dose mais alta. Ótimo, 600 miligramas de sódio, né? Isso aí vai estar presente em o que é uma garrafinha de Gatorade, é uma garrafinha mais ou menos, é uma unidade, seria uma dessa por hora, então, mais ou menos. Então, o Gatorade, ele tem uma média de 200 e pouco miligramas por garrafa. Então, seria necessário mais de uma garrafinha. Só que aí, no caso do Gatorade, tem o carboidrato juntos, que precisa ser considerado. Claro. Né, aí outra... na hora de montar a estratégia, Quer dizer, mas então é uma quantidade considerável aí da bebida que você precisa. Quer dizer, a água... Então, você basicamente, pelo que eu estou entendendo, você avalia quanto que você vai precisar da bebida esportiva e se precisar de mais água do que isso daí, aí você inclui a água natural como parte da hidratação. Aí. Isso, exatamente. Ótimo. E, bom, o outro ponto, então, agora é discutir a composição dessas bebidas, né? Então, basicamente, você já falou um pouco disso, né? Que tem as bebidas que são basicamente compostas de eletrólitos e aquelas que são compostas também por carboidratos, né? O carboidrato, especificamente, quer dizer, quando que você vai estar considerando essas bebidas com carboidrato junto? Então, nesses treinos mais prolongados, esses treinos acima de 1 hora, a gente já começa a ter recomendação de colocar o carboidrato também no intratreino. Então, recomendação ali de 30 até 60 gramas por hora de carboidrato, dependendo, né, da modalidade, né, da intensidade do exercício físico, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Eu geralmente fiz em torno disso. Então, assim, se o indivíduo vai praticar um exercício, vai correr por 1 hora e meia, ele precisa de carboidrato, porque passou de 1 hora, ele precisa também de eletrólitos, porque passou de 1 hora. Então, eu posso usar essas bebidas que são completas, que têm os eletrólitos e têm os carboidratos, ou eu posso utilizar separadamente. Eu utilizo, por exemplo, um gel de carboidrato, só com carboidrato, e utilizo um repositor eletrolítico, que pode ser uma cápsula de sal, pode ser uma pastilha, né? Pode ser uma bebida que só tem um repositor. Então, o direcionamento para saber se eu preciso de carboidrato e de eletrólitos acaba sendo o mesmo. Exercícios prolongados, né? Exercícios que duram acima de 1 hora. E aí eu tenho várias formas, né, de colocar esses itens aí no meio do treino. Como eu falei, a partir de bebidas já completas ou separadamente. Aí fica a gosto, né, do paciente. Ótimo. Especialmente pensando no carboidrato, quer dizer, o objetivo de repor ele é repor o estoque de glicogênio, que é a fonte principal de energia numa atividade em alta intensidade prolongada, né? Você não precisa terminar um treino com o seu estoque de carboidrato cheio, né? Você precisa que ele não se esgote, é quase como um tanque de combustível, né? Você vai consumindo e você não pode deixar acabar, né? Mas não precisa acabar a corrida com o tanque cheio, né? Quando você pensa numa prova de 1 hora e meia, provavelmente, isso deve ser muito mais fácil de você controlar, né? Porque você só precisa dar um pouquinho de carboidrato para ele completar aquela atividade. Agora, quando você está pensando num atleta de ultra resistência, eventualmente, aquele atleta que vai fazer 3 horas de treino, que vai fazer, às vezes, 4 horas ou mais de treino, provavelmente a quantidade que você vai ter que consumir é maior, né? E um dos problemas que se discute é o desconforto abdominal que isso muitas vezes gera. Isso é comum, e como é que você consegue evitar isso daí? É muito comum, bastante comum. Realmente, a carga de carboidrato, né, para treinos superiores ali a 2 horas, 2 horas e meia, já é muito mais alta. E a gente precisa pensar se é porque a pessoa, né, que vai treinar ali por 4 ou 5 horas, ela vai precisar de mais carboidrato ainda. Então, hoje a gente fala, na literatura tem um termo que é o training the gut, que é justamente treinar o trato gastrointestinal, né, estômago e intestino, para receber essas altas cargas de carboidrato. Então, a pessoa não vai começar com uma dose já cheia. A gente vai começar com doses mais baixas, nós vamos progredindo gradativamente, de forma que a pessoa vai tolerando cada vez melhor esse carboidrato. Então, da mesma forma que a gente vai treinando, que a pessoa vai treinando a evoluir o volume de treino,
ela precisa também treinar e evoluir a oferta, né, o consumo, na verdade, de carboidrato durante essa sessão, para minimizar esses efeitos de desconforto. E mesmo assim, né, em muitos casos, a gente acaba conseguindo diminuir o desconforto, mas não zerar. Muitas vezes as pessoas acabam a prova e têm vontade de ir ao banheiro, né, porque realmente a gente conseguiu minimizar, mas não zerou completamente o desconforto, porque as doses realmente são muito altas. Tá, e aí, para você oferecer esse carboidrato, basicamente, o que você tem de variável? Basicamente, a concentração do carboidrato. Porque, você falou do gel de carboidrato. O problema é o que eu imagino, quer dizer, um gel de carboidrato tem uma concentração muito maior do que um Gatorade, por exemplo, né? Isso é uma coisa individual. Você tem quanto menos melhor dentro do que a pessoa precisa, ou é uma coisa que, olha, a pessoa tolera bem e vamos em frente, ou outra pessoa não tolera tanto e vai ter que restringir a concentração ali. É bastante individual também, então a gente precisa sim avaliar a tolerância de cada um. Algumas pessoas vão se dar muito bem com gel, outras não vão se dar tão bem assim com gel. E aí a estratégia, por isso que a estratégia, né, de prova, de treino é muito individualizada, não tem uma regrinha, uma receitinha de bolo, né, que todo mundo vai seguir aquilo. Mas existe uma concentração recomendada para essas bebidas esportivas. Então, geralmente de 6 a 8% de carboidrato acaba sendo bem tolerado na maior parte dos casos. O que acontece com o gel é que a pessoa não pode usar ele sozinho. Ela precisa tomar o gel e beber água logo em seguida para diluir um pouquinho ali aquele carboidrato. Embora a gente sabe que na prática não vai ter como ela beber um volume de água, assim, uma prova de corrida, né, que faça a diluição adequada, né, daquele gel, né? Mas já consegue minimizar os efeitos ali. Tá ótimo. Ah, bom, pelo que eu estou entendendo, então, quer dizer, se a gente for resumir um pouco essa discussão das bebidas esportivas, a gente tem algumas bebidas que estão aí bastante disponíveis em qualquer lugar de treino, né? A gente citou o exemplo do Gatorade, Powerade e outras nesse sentido, que provavelmente não vão trazer grandes dificuldades e, olha, a pessoa que treina mais que uma hora é recomendável estar usando isso, né? Pelo que eu estou entendendo, o problema maior é, de fato, com um atleta que vai fazer treinos para cima de 2 horas, onde, de fato, talvez precise de outras estratégias para poder dar o aporte necessário e onde isso pode gerar outros problemas. E aí, de fato, são pessoas que precisam de uma avaliação um pouco mais individualizada e o nutricionista vai poder ajudar um pouco mais nisso. Exato. É onde é a pessoa que vai precisar treinar bem, também a parte nutricional, né? Exato, exato. Natália, acho que era isso, acho que foi bem proveitoso aqui, tirou algumas dúvidas aí certamente de muita gente e queria te agradecer aí pela disponibilidade e poder contar sempre aí com você. Obrigada, doutor. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia.